Oi, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo bimestre. Nossa aula de hoje é sobre o renascimento, então sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula, a mais um bimestre com a professora Daniele Neri, na disciplina de História. Nessa aula de hoje, nós vamos entender qual a diferença lá do período medieval para essa nova etapa, que é chamada de Renascimento, as características desse novo modelo, dessa nova ideologia, essa nova forma de pensar. Lá na Idade Média, a ideologia que se tinha era o teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas. Já nessa nova fase, chamada de Renascimento, o antropocentrismo, por sua vez, toma destaque, tornando-se assim o homem centro de todas as coisas e detentor da sua decisão. Então, vamos lá. Os renascentistas rejeitavam os valores feudais como o teocentrismo, o miticismo, o geocentrismo e o coletivismo. Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à religião. Já na Idade Moderna, a arte e o saber eram voltados assim, para o mundo concreto e a capacidade do ser humano em transformá-lo. Um dos traços marcantes do Renascimento era o quê? O racionalismo, ou seja, eles não agiam pela forma religiosa, pela forma emocional, e sim pela razão. Baseado na convicção de que tudo se podia explicar pela razão e pela observação da natureza, se tentava compreender o universo de forma calculada e matemática. Dando seguimento à nossa aula, o Renascimento foi o nome dado pelos renascentistas da época. E eles consideravam esse período uma ruptura com a época anterior. Que época seria essa? Idade Média, que eles chamavam também de Idade das Trevas e Longa Noite de 2000 anos. Os renascentistas acreditavam que ao descobrir a arte, ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzido lá na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da antiguidade, estavam fazendo renascer o quê? A cultura. Daí o nome Renascimento. Então, por ser entendido como um movimento cultural de ampla repercussão no tempo e no espaço, que floresceu na Europa entre os séculos 14 e 15. Então, foi decisivo na conformação do mundo moderno e ele foi estimulado por uma série de mudanças socioculturais e políticas, assim como afirma o autor Boles Jr. Dando seguimento aqui à nossa aula, eu vou trazer para vocês algumas características desse novo modo de pensar, desse novo modo de agir. Então, temos aqui a valorização do passado grego-romano, onde os artistas eles viam as obras dos gregos como uma inspiração. Então, a partir dessa visão, ele se inspirava e criava suas novas obras. Temos aqui o antropocentrismo. Nessa fase, o homem ele passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, dono do seu próprio destino. O individualismo tinha sentido positivo, significava a capacidade individual, o talento e a criatividade. Já a nova visão de tempo, ela determina o quê? Que o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo para aperfeiçoar e conhecer e experimentar e enriquecer se este desejar. Então, bem, nessa visão aqui de tempo, o homem ele tem a autonomia de usar esse tempo da forma que lhe convém, então da forma que lhe agradar, que lhe saciar. Então, como ele usa o tempo, só pertence a ele o modo de decidir isso, certo? Dando seguimento, o humanismo também é uma corrente que surge dentro desse período e é uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do Renascimento. Então, foi o humanismo, movimento intelectual que propunha o estudo de autores antigos. E quais foram esses autores? Os gregos e os romanos. E por que eles estudavam? Para contribuir com um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Os humanistas traziam e divulgaram, eles traduziam e divulgavam os textos antigos com base neles. Eles aprofundavam os conhecimentos
de línguas, de literatura, filosofia, história e matemática. Então, mediante o estudo deles, o conhecimento ia se aperfeiçoando e eles faziam a tradução desse material para ser usado posteriormente. Dando seguimento aqui à nossa aula, os humanistas eles rejeitavam a cultura dominante, fortemente influenciada pela Igreja Católica, mas isso não quer dizer que eles eram ateus. Então, eles abominavam ali qualquer influência que fosse da igreja, da religião, mas eles não eram ateus. Na verdade, eles eram cristãos que queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Ideais esses que valorizam o indivíduo, sua liberdade, sua participação na vida das cidades. Vamos lá? Arte e técnicas no Renascimento. Os artistas do Renascimento introduziram inovações, técnicas que marcaram a história da arte. Algumas delas eu trago aqui para vocês, que é o realismo na representação da figura humana e das paisagens, isto é, o esforço em representá-las como são. Domínio e a perspectiva é o que? É a técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana. Obtinha efeitos tridimensionais em sua tela e a fresco. Já a iniciativa do artista em pintar a si próprio, o chamado autorretrato, além de passar também a assinar as obras de modo a deixar a sua marca. Então, aqui são algumas características desse novo período, tá bom? Dando seguimento, o Renascimento italiano e suas fases, passamos para uma outra fase aqui. Então, ele pode ser dividido em 3 fases, que é o 300, 400 e o 500. O 300, qual é a característica dele? Então, ele foi um período de transição para a arte renascentista. Seus principais centros culturais foram Siena e Florença. 2 importantes artistas dessa época são Alighieri na literatura e Giotto di Bondone na pintura. Dando seguimento, no 400, refere-se o quê? Aos eventos culturais e artísticos. A cidade de Florença, governada pela família de Médici no ano de 1434 até 1492, tornou-se centro da arte renascentista. Os Médici foram importantes mecenas dos artistas florentinos. Entre eles estavam Filippo Brunelleschi, Donatello, Sandro Botticelli também. Entre os maiores nomes da pintura italiana no 500, vamos destacar aqui Leonardo da Vinci e Michelangelo, Rafael Sanzio. Então, são algumas das influências. A influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o século XX. Dando seguimento, o Renascimento ele se expandiu a partir da Itália para outras partes da Europa. Fator que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa de Gutenberg no ano de 1400 até o ano de 1468, o que permitiu a impressão de muitos textos em pouco tempo. Então, grandes nomes do Renascimento se destacam também em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e a Alemanha. Os escritores do período que se destacaram, quem foi, professor? Luís Vaz de Camões, Miguel de Cervantes, Thomas More e Shakespeare. Os cientistas foram Nicolau Copérnico e Galileu Galileu. Alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês. Fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Tchau!